Oi, pessoal! Nós vamos continuar os nossos estudos acerca dos contos e nós vamos ler uma história muito interessante, um conto muito interessante. O título do conto é A Verdadeira História dos Três Porquinhos. A tia acabou de trabalhar com vocês a história dos três porquinhos, né? E a versão tradicional, que eles deixaram a casa da mãe, cada um foi fazer a sua própria casa. O primeiro fez a casa de palha, o segundo fez a casa de madeira, o terceiro fez a casa de tijolos. O lobo tentou invadir a casa de palha, mas o porquinho fugiu para a casa do irmão, né? Até que os três porquinhos se reuniram na casa de tijolos. E o terceiro porquinho, que era muito precavido, muito inteligente, conseguiu afastar o lobo dali. O lobo subiu pela chaminé, porque não conseguiu derrubar a casa de tijolos, e acabou se queimando na água quente do caldeirão que foi colocado na lareira. Né? Essa é a história tradicional. O conto que a gente vai ler agora é uma nova versão e de um autor muito interessante. O autor é John Sciesca. As ilustrações é da Lani Smith e a editora é a Companhia das Letrinhas. A gente vai ler essa história analisando a figura do narrador. Vocês lembram que eu falei para vocês que o narrador é ele quem dá o ponto de vista? O ponto de vista de uma história depende de quem está contando. Isso em qualquer situação, na vida real também. Não só nas histórias ficcionais. Né? Eu até contei para vocês, dei o exemplo lá da sala de aula, né? Na outra aula dei esse exemplo para vocês. Então, o ponto de vista de uma história é dado pelo narrador. Então, a gente vai ver como é o ponto de vista dessa história. E olha só o título, ó, o título é bem sugestivo, ó, A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Ah, então parece que aquela outra história tradicional que a gente conhece não é a verdadeira. Vamos observar como isso está sendo contado e observar a figura do narrador. Só que, como esse livro ainda não está em domínio público é quando, dependendo do tempo que ele foi escrito, o livro ele pode entrar em domínio público. Então, qualquer pessoa pode pegar a história do livro e ler na internet, ler na televisão, sem pagar nada ao autor. Esse livro, A Verdadeira História dos Três Porquinhos, ainda não está em domínio público. Então, eu não trouxe a história toda para vocês. Eu trouxe 2 trechos para a gente analisar.